quando a gente fala em níveis de suporte, a gente tem que pensar nessas características de níveis no TEA, desculpa. A gente tem que pensar em nível de suporte, ou seja, quanto a gente precisa auxiliar essa criança ou esse adulto em suas interações, comunicação, no seu dia a dia, e o quanto esse indivíduo tem uma certa dependência, né? Então, aqui de fato, isso daqui a pouco, assim, dentro do funcionamento de um casal, o cara é um pouco mais tido assim como mais sério, mais fechado, a mulher tem que dar um toque, olha só, quando chegar lá, dá uma risadinha, seja mais simpático, né? Ou tipo, amor, foi brincadeira, foi uma piada, né? Ou o colega aquela pessoa que não entende muito bem, que não modula a voz, que fala assim num tom mais uma coisa mais monótona, sempre do mesmo jeito, né? Não modula. Então, são pessoas ou que têm um padrão assim, muito metódico, muito rígido, né? Que é muito difícil tolerar mudanças, mas que ele consegue fazer. Só assim, tipo, tu vê que a pessoa não tolera, não flexibiliza muito, que tem uma rotina de funcionar, de acordar, de fazer isso, fazer aquilo, vai para o trabalho, faz assim, depois volta. Então, são pessoas que tem um funcionamento na comunidade, tem muitos, né, dentro, assim, a gente falando, por exemplo, isso de pais que a gente recebe de todos os meios, né, de professores universitários que estão super inseridos, mas que atravessaram muitas dificuldades ao longo, então são pessoas que tu pode ir seguindo tua vida, ok, mas talvez assim, dependendo do que encontra no caminho, as coisas são mais fáceis, encontra uma pessoa que ajuda, que está ali, mas também pode ser muito difícil, dependendo das situações, ser muito custoso, acabam se inserindo em atividades que têm um contato social menor, né, ou mais breve, né, então são características de fato mais sutis, mas existem esses traços no funcionamento que se percebe, que volta e meia tem que ter alguém ali para dar uma ajuda. Uhum. E aí, ó, eu, por exemplo, essa semana eu vi um menino de 7 anos que conversa, mantém o diálogo, mas tinha dependência de um adulto perguntar, e aí ele respondia de uma forma elaborada, mas se o adulto não perguntasse, não gerava diálogo. Então não era aquele diálogo que a pessoa falava, o outro respondia, alguém comentava e o outro responde, o outro fala de uma experiência, o outro continua. Uma pessoa pergunta, o outro vai respondendo, aí faz um comentário, mas se eu fizer só um comentário, ele não respondia. Ele tinha a dependência de sustentar o diálogo através das perguntas. Era uma criança que entendia tudo que a gente falava, mas que às vezes simplesmente deixava a gente no vácuo. Então assim, vamos voltar para casa? Continuava. E não é que eu não tinha entendido. Meu filho, você entendeu que é para voltar para casa? Entendi, mas eu não quero. Mas não respondeu também, não é? Então assim, se tiver um adulto que vai na frente dele e fala, filho, olha aqui para mim, você quer voltar para casa ou não? Ele vai responder, porque o adulto perguntou claramente se ele quer voltar para casa ou não. Mas se eu falar, vamos voltar para casa, e ele não quiser, e eu não parar na frente e não garantir atenção, muitas vezes ele nem responde. Então, você vê, com algum suporte, passa batido, porque ele responde, porque parece que está tendo um diálogo. Se eu brincar do brinquedo favorito de uma forma que não confronte a forma dele de brincar, nossa, ele brinca super bem. Mas se você mudar a brincadeira, se você mudar a forma de brincar, às vezes é ali que trava. E é ali que você percebe que, apesar de sutil, tem sim uma questão ali de desenvolvimento, tem sim uma questão ali ligada ao autismo, não é? É isso que essa semana uma paciente minha comentou, esse aspecto da comunicação, que agora eu acho que eu comentei contigo antes, não falei aqui na live ainda, mas e ela percebia, ela veio em busca do diagnóstico, ela tinha lido, e daí o que ela me trouxe, assim, que ela começou a perceber que o que acontecia, quando as pessoas perguntavam para ela algo, ela tinha um delay na resposta,
porque ela não conseguia responder de forma automática. O que ela me trouxe, assim, que ela leu num livro, é como se eu tivesse como se meu cérebro fosse uma piscina de bolinhas. E eu tenho que pensar dentro dessa piscina qual que é a resposta para aquela situação. Eu penso nas várias possibilidades e vejo qual se encaixa. Isso demora. Aí o que acontece socialmente? Ela fica ali parada, as pessoas saem, tipo, não entendem o que aconteceu, ou ela acabava dando uma resposta precipitada que não tinha nada a ver, e daí, tipo, o que tu tá falando? Né? Então, eu achei, assim, fantástico, assim, a percepção dela, mas também fiquei pensando o quanto o sofrimento que isso traz, né? Porque ela tá lá, as pessoas dizem, nossa, não dá pra... né? Ou tipo, o que tá acontecendo? Ela se dá conta que não é adaptado, que isso é uma coisa diferente. E ela está conseguindo agora, ela está entendendo a partir do diagnóstico o que significa isso, porque antes ela achava que ela, tipo, não conseguia, que ela era burra, que ela não dava conta, que ela era, assim, se desvalia muito, né? Se desvalorizava muito. Então, tu começa a entender um pouco esse funcionamento da comunicação e dessas habilidades, e para poder trabalhar, e daqui a pouco dizer, olha só, eu preciso de um tempo, talvez trazendo no teu trabalho isso, buscar formas, né, de lidar com esses sintomas. Eu conheci um caso também leve de um senhor que já é um senhor, já é um idoso, com autismo. E é claro que a identificação é tardia, porque não tem como, na época não tinha, né? Mas, e aí, assim, foi um empresário extremamente bem sucedido, mas acabou perdendo praticamente tudo, enganado por sócios parceiros, justamente porque tem um nível de ingenuidade muito maior. Por exemplo, a última coisa que perdeu foi: vendeu a casa, um amigo pediu o dinheiro emprestado, ele pegou o último dinheiro que ele tinha inteiro, que era da casa inteira, e pôs na mão emprestado do cara. O cara sumiu e nunca pagou. E não assinou nenhum contrato, nada. Mas tem gente que é assim. Isso não é sinal de autismo. No caso dele porque tem outras coisas. Por exemplo, não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue perceber quais são as percepções do outro dentro de uma situação. Fala sempre dos mesmos assuntos, tem interesses restritos, fala sobre criação, sobre animais, sobre comida. Mudou de qualquer assunto, acabou a conversa. Tem sempre a razão, sempre sabe o que está falando, não consegue perceber o ponto de vista do outro, não consegue dar espaço para o outro participar da conversa. As conversas não têm reciprocidade, né, não tem trocas de turno na conversa. Os interesses restritos, toda vez que você puxa assunto em alguma coisa fora do interesse restrito, a pessoa traz de volta para o interesse restrito dela e fala sem pausa, sem validar se o outro realmente tem interesse ou não naquela conversa. Então, assim, sintomas que são sutis, olha no olho, olha, conversa, casado, com filha, já foi bem sucedido. Independência. Mas era enganado facilmente, não tem muita reciprocidade comunicativa, tem interesses restritos, sintomas mais leves, né? Tá no espectro. Exatamente.